e nós precisamos nos informar de algumas coisas que estão acontecendo, e esse é um momento ímpar, diferente que estamos vivendo, e nós precisamos estar informados das coisas, entendeu? E eu agradeço a disponibilidade dele, porque esses médicos hoje, eles estão trabalhando praticamente 24 horas. E o Dr. Hudson, que é o entrevistado de hoje, ele tirou aí uma meia hora para nos ajudar a informar de alguma forma o que é essa situação aí que estamos passando. E é bom ouvir um médico na hora dessa, e nós vamos ter esse privilégio de ouvi-lo. Mas antes, como sempre, a gente pede a direção de Deus, né? No nosso canal é assim: tudo é por Deus, para Deus e com Deus. Então vamos fazer rapidinho uma ligeira oração aqui antes de começarmos a nossa entrevista. Grandioso Deus, muito obrigado por tudo, por esse dia. Muito obrigado porque vamos agora, nesse momento, nos informarmos de algumas coisas em relação a essa pandemia, e a informação nos ajuda a tomar algumas decisões, e nós te agradecemos também pela vida do Dr. Hudson, que está conosco. Ele está tirando um pouquinho do tempo do trabalho dele para poder contribuir aqui com algumas informações para cada um de nós. Nós te agradecemos e te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Dr. Hudson, obrigado aí mais uma vez. A primeira pergunta que a gente poderia fazer para você é o seguinte: o que é esse Covid-19? Nos mostra aí, nos fale um pouco sobre essa pandemia aí. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade que o senhor me deu de estar aqui falando com o pessoal, de estar explicando, até porque a gente está num momento que é bem complicado. Muita gente tem muita dúvida, as pessoas não sabem realmente o que está acontecendo. Chega a ser desesperador, porque você fica vendo notícia, atrás de notícia e não sabe ao certo o que está acontecendo. E aí algumas pessoas chegam e dizem: é só uma gripe, todo mundo vai pegar, por que tem que estar isolado, por que tem que estar isso? E aí eu espero tirar um pouquinho das dúvidas de quem realmente tem dúvida, que está procurando saber. A princípio, o Covid-19 é um vírus da família dos coronavírus, certo? Já existiam outros vírus dessa família, do corona. É uma família de vírus. Só que esse vírus, a forma que o pessoal chama Covid-19, né, que é o coronavírus 19, é um subtipo novo que foi descoberto há alguns meses. Está aí no máximo coisa de 5 meses. Quando começou a pandemia na China, está como no máximo 5 meses. Então é uma coisa que não se tem muito estudo. Não se sabe muito bem quais são realmente os sintomas bem definidos, qual é o tempo de remissão da doença, qual tempo a doença prevalece, se a doença sobrevive melhor no calor, se a doença sobrevive melhor no frio. Lógico, já tem vários estudos que falam sobre isso, mas realmente não tem nada conclusivo, porque é uma doença nova, tem no máximo 5 meses. Mas o coronavírus é isso, esse Covid-19 é um vírus da família dos coronas, que é novo, e ele causa principalmente um rebaixamento no trato respiratório, né? É um vírus respiratório. Qual seria, assim, os sintomas? Porque ela se mistura, como você falou aí, muita gente confunde com uma gripe normal. Qual é os sintomas, assim, específicos do coronavírus? Ele se confunde com a gripe porque é a mesma coisa, não é assim, é um vírus que ele tem tropismo, que ele gosta, ele vai em busca da árvore respiratória, do trato respiratório. E aí o que acontece? O coronavírus, ele chega a ser um pouco mais agressivo do que a gripe. Com uma letalidade um pouco maior. Então, os seus sintomas são semelhantes. Coriza, que é o nariz correndo, a irritação na garganta, o corpo
você tem aquela que a gente chama que é dor no corpo, que é mialgia, artralgia, que é você sente seus músculos do corpo todos doloridos, sente a junta do corpo dolorida. Mas os principais sintomas que vão diferenciar a questão do coronavírus do resfriado comum é porque o resfriado comum, ele não dá falta de ar. Então, se você começar a sentir uma falta de ar, principalmente assim, quando eu deito, eu sinto uma falta de ar, ou então estou sentindo uma falta de ar mais fora do comum, não só aquele incômodo do nariz entupido, que é um dos sintomas. E outro sintoma que fala muito em relação a ser coronavírus e não ser uma gripe é você ficar com uma coisa que a medicina chama de anosmia, que é você não sentir cheiro de nada. Se você não sentir o cheiro, então é um dos principais sintomas do coronavírus. E também você não sentir gosto. Então, a falta de ar, você não sentir o cheiro das coisas e você não sentir o gosto são os principais sintomas que falam em relação a ser coronavírus e não ser uma gripe comum. Certo. Outro detalhe aqui, que a gente está indo direto ao ponto para ser bem específico e é o que o pessoal quer saber mesmo. Qual a melhor maneira ou quais são as maneiras da gente evitar, prevenir essa pandemia? Bom, muita gente não entende o que é o fique em casa, né? Esse movimento todo que a gente tem, o isolamento social, porque diz, todo mundo vai pegar, vai ficar todo mundo em casa para sempre. Não é isso. O problema a intenção de fique em casa, a intenção de pedir para as pessoas ficarem em casa, é por quê? Porque o nosso sistema de saúde não está preparado para atender uma grande demanda de pacientes adoecendo ao mesmo tempo. Todos nós, provavelmente, um dia, uma hora ou outra, iremos pegar coronavírus. O problema não é a gente pegar coronavírus. O problema é todo mundo pegar coronavírus de uma vez só e o sistema colapsar. Entenda que, vou dar um exemplo em números. Nós só temos 2 milhões de leitos para receber pacientes. Se 10 milhões de pacientes pegarem coronavírus ao mesmo tempo, 8 milhões vão ficar sem ser atendidos. Então, essa questão do isolamento social é para o quê? É para, se 2 milhões de pessoas pegarem nesse mês, e 2 milhões de pessoas pegarem no outro mês, e 2 milhões de pessoas pegarem no outro mês, aí nós vamos ter como atender. Mas de uma vez só, nós não temos como atender se todo mundo adoecer, que é o que aconteceu nos outros países. Muita gente adoeceu de uma vez só e não tinha leito de hospital para todo mundo. Aí chegou uma hora que tinha que dizer assim, eu vou tratar quem é jovem, que tem mais chance de viver, e vou deixar os idosos, porque não tem leito para todo mundo. Então, a questão do isolamento social não é para evitar que todo mundo pegue a doença, é para evitar que todo mundo adoeça ao mesmo tempo. E aí, quais são as principais medidas para não fazer isso? A principal medida é você procurar evitar ter contato com pessoas que tiveram esses sintomas. Febre, dor no corpo, coriza, anosmia, que é não sentir cheiro. Então, esse é o principal coisa. Então, não parte só da pessoa que não quer pegar. Parte da pessoa que pegou também. Se eu estou resfriado, se eu estou me sentindo mal, eu não vou ficar saindo de casa, indo para o supermercado, pegando as coisas, entendeu? As outras medidas são bem simples, parecidas com a gripe comum. Lavar as mãos, não ficar pegando em objetos e levar a mão aos olhos, a mão à boca. Tá evitando mesmo ter contato com outras pessoas. Você não pegar numa maçaneta de uma porta que todo mundo pega e depois levar a mão ao rosto. Você não pegar em dinheiro quando você for passar um troco ou pagar alguma coisa e depois levar a mão ao rosto, porque tudo isso é contaminado. E o coronavírus, ele vive por cerca de 3 horas em superfícies extracorpóreas, né? Em cima de uma mesa, em cima de uma maçaneta, em cima do dinheiro. Os estudos mostram que ele tem mais ou menos esse tempo de vida. Então, se ele estiver por ali, você passou a mão na mesa, depois passou no rosto, então aí você já corre o risco de estar se contaminando. Doutor Hudson, é interessante que essa questão de fique em casa, o afastamento social, tem
seguindo esse teu raciocínio aí, tem uma outra vantagem que ninguém está falando. Qual é a outra vantagem? É que no Brasil, só no Brasil, por ano, existe, através do acidente de trânsito, existe 40 mil, melhor dizendo, mortes por ano. Que isso dividido por mês, dá aí uns 3.300 por mês, óbitos por mês. Agora você imagine a demanda de perna quebrada, de braço quebrado, que com esse afastamento social e fica em casa, os hospitais não estão tendo. Se as pessoas estivessem no normal do trânsito, os hospitais estariam cheios dessa demanda que não tem jeito. Tem. E como era que o hospital iria atender, que são poucos os hospitais, as clínicas aí. Então, assim, tem esse outro lado que as pessoas não estão vendo, que o Fique em Casa está ajudando demais, porque não está tendo essa demanda de acidentes, de óbitos, porque às vezes o cara não morre na hora lá não, morre no hospital devido ao acidente, e aí tem toda uma demanda e tal. Então, realmente, esse Fique em Casa, esse afastamento social, ele ajuda demais, né? É claro, doutor Hudson, que a gente sabe que existem os aproveitadores, os políticos que se aproveitam dessa situação, tem os alarmistas também de plantão, a gente sabe disso. Mas o que a gente quer aqui transmitir aqui nessa entrevista, que está sendo muito bem esclarecedora, e muito obrigado por isso, é que a coisa é séria. Ele veio mesmo, ele está matando muita gente. Deus me livre se acontecer aqui se esse bicho chegar por rumo da gente aqui, vai morrer muita gente, porque nós não temos como atender essa demanda, como o senhor falou aí, né? Agora, eu queria que tu falasse aí um pouco, que uma coisa que me chamou a atenção, que eu li um pouco sobre isso, é que todas as pessoas, de um jeito ou de outro, vão acabar pegando, mas tem um número de pessoas assintomáticas, né? Que vão pegar, mas não vão sentir. Como é que é isso aí? Me esclarece isso aí pra gente. É porque é igual uma gripe, não é? É um vírus como qualquer um outro. É um vírus igual ao vírus do sarampo, é um vírus igual ao vírus da catapora, é um vírus igual o vírus do resfriado comum. Tem gente que pega um resfriado comum e ali fica 2, 3 dias com o nariz entupido, com aquela coriza, saindo água do nariz, e depois já tá bom. E tem gente que quando pega uma gripe, fica de cama, adoece, dá febre, entendeu? Tudo depende da resposta imune do paciente. É por isso também que a gente tem essa questão do grupo de risco. Entenda, eu tenho 27 anos e a minha imunidade, por ser um paciente, por ser uma pessoa jovem, eu não tenho pressão alta, eu não tenho diabetes, eu não tenho nada que deprima o meu sistema imunológico. Então, provavelmente, quando eu tiver, ou se eu já tiver tido, ou se eu já tiver tido algum contato, não vai ser uma doença grave, entendeu? Mas tem como prever isso? Não tem, entendeu? Cada organismo, ele reage de uma maneira diferente. Não adianta eu dizer para você, eu sou jovem, tenho 27 anos, não tenho nenhuma comorbidade. Eu não vou sentir nada. Eu não tenho como dizer isso, porque cada organismo é um organismo diferente. Tem pessoas jovens, sem nenhuma comorbidade, que estão sendo entubados, que estão passando mal, que estão tendo sintomas severos. E tem gente que é idoso, que só está pegando como resfriado comum. É muito do sistema imune de cada pessoa. Agora, o certo é, idosos, pessoas que têm cardiopatia, que é problema de coração, pessoas que têm diabetes, pessoas que já têm problema respiratório, como asma, como bronquiectasia, como pneumonia recorrente, esses não podem nem se dar o luxo de achar que não vão ter nada, porque já tem doenças de base que vão ser agravadas ainda mais pelo coronavírus. E como eu estava falando, não tem como prever
quem tem um sistema imune bom o suficiente para não ter nada e como prever quem tem um sistema imune ruim que vai adoecer. Aqui no Pernambuco foi feito um estudo e pegaram 100 pessoas sintomáticas e 100 pessoas assintomáticas. Das 100 sintomáticas, 13 estavam com coronavírus. Isso foi bem no começo. E das 100 assintomáticas, 16 estavam com coronavírus. Ou seja, tinha mais gente que estava assintomático com coronavírus do que mais gente que estava assintomática que testou positivo para coronavírus. A importância disso é que todo mundo tem que se prevenir. Independente de achar que está ou não com coronavírus, tem que se prevenir. Tem que andar de máscara, tem que estar lavando as mãos, tem que estar evitando ter contato com outras pessoas. Principalmente se em casa tiver criança, idoso, alguém que tenha diabetes, asma, para a gente prevenir mesmo, para sair todo mundo dessa ileso. Doutor Hudson, tem um outro detalhe aqui. Você tocou nesse assunto aí agorinha, rapidinho. Nesse caso, o estilo de vida da pessoa é muito forte para a questão dele ter uma imunidade boa. Ou seja, a questão da alimentação, um bom sono, não beber, não fumar. Isso tem... Me fale sobre isso aí. Com certeza, né? A bebida, o cigarro, são coisas que rebaixam o sistema imune da pessoa. Então, quem bebe, quem usa cigarro até por prejudicar o pulmão, por prejudicar tudo, termina sofrendo mais com isso. E o sedentarismo também é uma coisa que leva a isso, né? O sedentarismo, ele leva a você não praticou esporte, você não tem uma boa atividade física, sendo que a obesidade também é um dos fatores de risco para quem pega coronavírus. Tá. Meu amigo, eu acho que foi bem esclarecedora. Eu agradeço demais a tua disponibilidade. Eu sei que meia hora sua é muito dinheiro. Eu não vou poder pagar, mas Deus vai pagar. Mas eu queria finalizar, porque todos os nossos entrevistados, no nosso canal, a gente tem um bate-pronto, né? Para conhecer um pouco o nosso entrevistado. E nós vamos finalizar com esse bate-pronto, é a hora da verdade. Qual o seu prato preferido, doutor Hudson? Pizza. Pizza. Qual a sua fruta preferida? Maçã. Qual a cor preferida? Azul. Um lugar que você gostaria de conhecer? Eu tinha muita vontade de ir na Irlanda. Ainda vou lá ainda. Se você fosse fazer uma viagem dos sonhos, quem você levaria? Nesses tempos, eu não tenho dúvida, eu levaria minha família, viu? A saudade é grande, vontade de ir em casa e não pode, porque tem medo de passar doença para eles. O que você mais gosta de fazer na vida? Eu gosto de tanta coisa. É tão complicado nesse tempo agora de coronavírus que você não pode fazer nada, você sente falta de tanta coisa. Mas eu gosto muito de trabalhar como médico, eu gosto de ir à praia, eu gosto de jogar futebol. O que você não gosta de fazer? Tem um monte de coisa que eu não gosto de fazer, mas a que eu não gosto de fazer mesmo é acordar cedo, viu? E eu tenho que acordar cedo todo dia. Qual o seu maior sonho? Meu maior sonho, sem dúvida, é estar vivo e ver Jesus voltar. Eu sei que você é evangélico, você é cristão. Qual o seu versículo preferido? O meu versículo preferido é meio clichê, mas é um versículo que ele fala tudo e nessa época sempre João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu acredito que nessa época a gente tem que se agarrar só com isso mesmo.
Na realidade, os teólogos, doutor Hudson, diz que isso aí é o resumo do Evangelho, esse versículo. Se fossem, os teólogos dizem, se fosse escolher um versículo que representasse, na sua síntese, o Evangelho, seria esse versículo. Parabéns. Agora, para finalizar, eu queria que você deixasse aí um recado, uma recomendação, um conselho para os nossos assinantes aqui do canal, e um conselho, um recado aí rapidinho aí para finalizar. Certo. Foi um prazer, pessoal, estar com vocês aqui, ao convite do grande Simão. Uma satisfação imensa. Queria dizer para vocês que não é brincadeira isso que a gente está passando. De maneira alguma, isso deve ser levado de uma maneira trivial, achar que não é sério isso. É como eu digo, até um tempo desse, eu que sou médico, que trabalhava, achava que não ia ser isso tudo, que a gente ia conseguir passar por essa bem, mas a gente só consegue começar a entender a real gravidade quando aqueles números que você deixa de ver na TV, 400 morreram hoje, 300, quando você vê pessoas próximas de você, tipo, eu tenho um colega meu que trabalhava comigo no mesmo hospital que eu e está entubado. Tem mãe de amigo que está internado, tem colega que operava comigo que está internado. Então, meio que você só começa a se dar a realidade disso quando passa de ser números da TV para ser pessoas que você conhece, pessoas próximas de você. E a gente tem que evitar ao máximo tentar quebrar as recomendações, né? A gente tem que tentar seguir o que a OMS diz, tentar se isolar, tentar manter tudo nos conformes. E, além disso, além de tudo isso, deixar um recado como de fé, né? Tem um versículo na Bíblia que diz que, além do Salmo 23, que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Acreditar nisso também, que Deus não abandonou a gente de jeito nenhum. E também tem outro versículo também que eu gosto muito, que é aquele que diz que se você estiver no mais profundo abismo ou voando mais alto como a águia, Deus estará ali presente, próximo a você. E até o Nadson Portugal, da nossa igreja, fez uma música muito boa e eu acredito muito nisso e eu me apego muito nisso. Não adianta só se apegar à medicina, não adianta só se apegar a achar que a gente é dono da razão e tudo, porque no final das contas nesse momento a gente tem que se apegar com todo o conhecimento que a gente tem, mas sem a fé que a gente profere não adianta de nada. Então minha mensagem para vocês se cuidem, não achem que nós estamos passando por um momento fútil, que isso é um isolamento, que isso esqueçam essa questão de politicagem, de vamos derrubar. É o momento de se unir, é o momento de estar todo mundo junto, é o momento de ter fé e é o momento de aproveitar a sua família, os que podem, né? No meu caso, eu estou querendo ir em casa faz dias, faz meses e não tenho coragem de ir em casa porque trabalho em um hospital todo dia. Agora mesmo estamos fazendo a live, eu estou em um hospital, estava atendendo o paciente. E eu não posso, porque eu tenho medo de levar para o meu pai e para minha mãe essa doença. Então, quem estiver perto da família, abrace, aproveite e viva e não deixe de viver e tenha fé e vai dar tudo certo. Obrigado, doutor Hudson. Só para vocês verem como está um corre-corre, ontem à noite nós marcamos essa entrevista e ele teve que fazer umas cirurgias lá urgentes, não foi possível, mas hoje deu certo. A gente agradece de coração